Rapaziada, a situação aí dessa treta entre Flamengo e Palmeiras e a mídia de São Paulo tá cada dia pior, né? O Mauro César aqui trouxe tem um corte aqui dele rodando o Twitter, né? Falando sobre como o Flamengo virou o rival número um dos times lá de São Paulo. Olha só. O Flamengo hoje é um rival real dos times de São Paulo. Daqui a mais alguns anos ele vai estar rivalizando igualzinho, se continuar nessa escalada. Anota o que eu estou te dizendo. A quantidade de não palmeirenses aqui de São Paulo que gritam junto com o Palmeiras é uma coisa que chega a me comover. É isso. E faz parte também de uma outra tentativa de criar cada vez a imagem do bem contra o mal. O malvadão e nós somos o bem. Não tem malvado, não tem mais malvado nem menos malvado. É todo mundo igual, brigando cada um pelos seus interesses. Não sejamos ingênuos. Pô, vamos falar a verdade. Em muitos lugares, o Flamengo já é mais rival de alguns times igual. Tá, o maior rival do Palmeiras, beleza, oficialmente é o Corinthians, mas, cara, eu vou te falar, tem muito palmeirense que odeia muito o Flamengo, né? Talvez assim, tanto quanto o Corinthians, ou até mais, cara. Olha só, tem esse tweet aqui também, dessa opinião do Fernando Praz, né? Fernando Praz que jogou muito tempo no Palmeiras. Ele tava boladão lá com o Felipe Luiz. E aí, ou seja, mais um exemplo da mídia de São Paulo. Olha só o que ele falou. Um diretor novo, um treinador novo, como o Anais, como o Felipe, até comentaristas novos, enfim, pessoas que são do ecossistema do futebol, com uma abordagem diferente, a gente fica, eu acho legal, até pelo contraditório, para ter um pensamento diferente. E o Felipe, eu tinha muita expectativa em relação a isso, do Felipe, né? Por exemplo, o Abel a gente já sabe como é que é, o Rogério a gente sabe como é que é, o Dorival a gente sabe como é que é, e o Felipe a gente começa a descobrir. E aí entra uma coisa que é difícil também, eu sei que é difícil lutar contra o sistema, e quando eu falo sistema não é manipulação, não é nada, o sistema é como as coisas funcionam, a engrenagem. E aí o Felipe é um cara inteligente e ele vê que o sistema funciona assim. E aí ele entra no fluxo, né? Ele vai no fluxo. Porque depois do jogo, antes do jogo, ele e o Boto falam de um lance de um jogo que não era deles, que era Palmeiras e São Paulo, que foi um absurdo. O São Paulo foi muito prejudicado. E o Palmeiras se cala, diferente de outros momentos, que também contra o Sport, que ele foi beneficiado num pênalti no veio que não foi, porque o Abel, a gente já sabe como ele trata essas narrativas. Ele diz que se o juiz marcou o pênalti, ou se o juiz não marcou, a decisão do juiz a gente tem que respeitar, e não é assim realmente que as coisas funcionam. E aí o Felipe prefere ir por esse caminho, né? Ele vai na entrevista coletiva e fala que o jogo não teve nenhuma influência da arbitragem, cara. E isso aí para mim, é uma frustração muito grande. Porque era a chance dele falar, não, como a gente foi prejudicado aqui, ali, hoje eu acho que é uma decisão polêmica e que o árbitro pode ter errado a nosso favor. Só que aí eu te falo de sistema. É difícil bater de frente do sistema mesmo. Pô, mas você sempre... Não, na moral, o Praz. Eu acho que o Praz fundamentou bem aqui o começo da opinião dele e tal. Deu um panorama bacana ali. Mas não é boa vontade demais o Praz achar que o Felipe Luiz vai chegar na coletiva por alguns lances. Tudo bem, lance polêmico, mas não foi errado ao ponto. Eu não acho que talvez o juiz tenha errado claramente, igual foi no caso do São Paulo e do Palmeiras. E você imaginar que o Felipe Luiz vai chegar depois da coletiva e vai falar isso, tipo, do nada? Ah, não, hoje realmente a gente foi favorecido. Tu acha que o Felipe Luiz vai falar isso? Vendo a frustração que tá, vendo a frustração aí de todos esses erros cometidos a favor do Palmeiras, na verdade, né? Duvido que o Felipe Luiz ia fazer isso, cara. Nunca que o Felipe Luiz ia fazer isso. Nem faz sentido ele falar isso, né? E agora ele falar que o Felipe Luiz, então, entrou na onda do sistema por causa disso. Cara, eu acho meio exagerado, mano. O Felipe Luiz continua sendo um cara bem ponderado ainda nas entrevistas e tal. Aí tem um comentário aqui, né? O Abel chega na coletiva, xinga a arbitragem, xinga a imprensa, os próprios ficam de cabeça baixa, porque todos, o Abel sempre... Mas bastou o Felipe Luiz falar sobre arbitragem em Palmeiras, estão todos descendo a ripa no Felipe Luiz. Cara, assim, é o que eu falei já em outro vídeo, né? É muito mimimi sobre arbitragem o tempo inteiro, cara. Esse vídeo aqui eu achei bem interessante, desse perfil aqui, né?
não sei de qual perfil eu vi aqui no Twitter, talvez seja esse Mundo Bola Flamengo, não sei, olha só como esse perfil aqui fez uma baita análise sobre como que o árbitro foi sim bem imparcial no jogo. Olha aqui só. a Globo não mostra. A gente postou esse vídeo que mostra que o árbitro da partida Flamengo e Palmeiras manteve o critério do começo ao fim, gostando ou não. Mas mesmo assim, muitos palmeirenses continuam reclamando, dizendo que houve faltas do lance do segundo gol do Flamengo, o pênalti do Fux. Mesmo a gente mostrando que o critério não era esse. Mas beleza. Mas eles esquecem que no lance do primeiro gol deles existiu algo talvez até pior. E não é a questão do fato deles terem feito o gol com um jogador a mais em campo, mesmo o Wilton tendo a chance de parar o jogo no lateral para a entrada do Danilo, que já estava à beira de campo. Eu falo desse lance aí. Se os palmeirenses reclamam de Realmente, né, cara? Pô, Gustavo Gomes acabou com o uma pelo. garra-garra do Danilo com o Vitor Roque, que eu já mostrei de novo, vários lances que ele não marcou durante a partida inteira, o que dizer desse lance aí, que foi poucos segundos antes do gol deles. E foi também a última disputa efetiva entre um jogador do Palmeiras e um jogador do Flamengo pela posse de bola. O Gomes pula por trás, usa o braço no pescoço do Pedro e depois ainda faz esse movimento adicional. Aí sim, ao contrário do que o VAR disse no pênalti alegado, houve sim o gatilho, houve sim o movimento do cotovelo na cabeça do Pedro. Isso aí é falta. Pelo menos por um critério que os palmeirenses mesmo estão reclamando. E não foi marcado. Mas aí eles querem que naquela trombada ou naquele lance que o Vitor Roque se joga, seja marcado falta. Tem que ter um critério. Não dá para reclamar da não anulação daquele pênalti e aceitar que esse gol não tivesse sido anulado também. Ou não. Menos, né? Bem menos. E não deixe de seguir a página, porque a gente costuma escancarar aqui esse tipo de lance. A página aqui, Flamundo Bola, né? Bem interessante esse post aqui, porque assim, claramente, se você quer defender um pênalti, você tem que defender que também foi falta ali naquele lance, né? Então assim, não faz sentido, né, realmente. Aí apareceu também o Ivan Moré aqui, falando do Abel Ferreira, vamos ver. Vamos começar pelo óbvio. O seu trabalho no Palmeiras é espetacular e ninguém pode discutir isso ou questionar. Agora, o seu choro generalizado a cada lance duvidoso contra o seu time passou do ponto, Abel. E faz tempo, cara. Os seus jogadores, eles compram esse discurso e a reclamação vira o quê? Vira uma estratégia de campo. O problema é que isso desgasta a imagem do clube e enche o saco de quem gosta de discutir futebol, em vez de ficar discutindo uma interpretação de apito, cara. Agora, o que mais incomoda é que a sua indignação, é seletiva. Eu não sei se você se lembra do jogo contra o São Paulo no Morumbi, você lembra? Então, um erro absurdo do árbitro, que inclusive foi suspenso, beneficiou o seu time. Mas aí na coletiva, silêncio total. Nenhuma palavra. Agora, basta um lance polêmico contra o seu time para aparecer o seu discurso inflamado de perseguição. Abel, essa dualidade, ela revela um lado que não combina com um campeão como você, meu amigo. O de mal perdedor. A minha sensação é que você tenta criar uma narrativa para intimidar a arbitragem nos próximos jogos do Palmeiras. Abel, meu amigo, ganhar e perder faz parte do esporte. Agora, se eu usar o microfone só quando o resultado é ruim, esquecendo às vezes que o erro favoreceu você e o seu time, isso não é digno de um comandante do seu nível. Então fica aqui o meu, diria, apelo. Tenha a grandeza e a coerência na vitória e na derrota, porque a verdadeira força de um líder se mede também pela dignidade que ele mostra quando sabe perder. O futebol agradece, Abel. Pessoal, então é isso aqui, cara, o vídeo. Realmente o Ivan Moré falando algumas verdades aqui, né, pro Abel Ferreira. Futebol virou isso, cara. Futebol virou isso aí, futebol aqui no Brasil é isso. Mas, enfim. Enfim, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido aqui. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí, não esquece. E é nóis, tamo junto, um forte abraço, valeu. E até o próximo.